Você vem aí no filme agora? Fiz esse filme. Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Esse filme também é bem de polêmica, sabe? Porque esse filme fez de uma peça que nós fizemos. Essa peça, todos os assuntos... do Domingos Oliveira? É baseado em cartas escritas para o jornal, pessoas que relatam problemas psicológicos e respondidas pelo psiquiatra Goldin. Ele responde as cartas. O Domingos reuniu aqui e fez... E esses problemas todos se dão em torno da vida sexual. Ao fazer a peça, eu falei para o Domingos, essa peça não pode ter, tive uma intuição, ela não pode ter nudez, porque a nudez vai impedir a comicidade. Era uma mera intuição de ator, eu não sabia onde é que isso ia dar. E realmente nós montamos a peça sem nudez, com a revolucionária atitude de fazer a proximidade do ato sexual, todo mundo vestido. Olha, o público... E realmente a peça atingiu uma hilaridade muito grande. Ao fazer o filme, colocou-se a questão novamente. Falei, e agora? Porque o cinema, como ele rouba mais do realismo, né? Eu falei, não, Domingos, vamos fazer sem nudez, porque se fizer com nudez vai atrapalhar. E o Domingos aceitou. Ao refletir sobre esse assunto, eu percebi o quanto a nudez é uma crise da narrativa. Como a nudez reduz o ator à sua pessoa. Porque a nudez é muito difícil você transferir ela para um personagem. Quando eu vejo ela pelada, ou ele pelado, ou você ou eu, primeiro eu vejo a pessoa. É muito difícil eu me manter na narrativa. Eu saio da narrativa para uma redução ao Marlon Brando, a Romy Schneider. Depois eu até posso, talvez, voltar para a narrativa. Mas é o peito daquela pessoa que eu vejo. Tanto que se diz fulana nua. É sempre o nome da atriz, nunca é o nome do personagem. Fulana vai aparecer nua. Ninguém diz que é o personagem. Então a nudez, temos que aceitar no mínimo que ela cria uma crise na narrativa, na história que está contando, um momento crítico, que há cineastas que resolveram brilhantemente bem e tal. Ao pensar sobre esse assunto, eu fui me deparando com a quantidade de cenas de nudez e semi-nudez que estão espalhadas em todos os filmes brasileiros, na televisão brasileira. Aí você resolveu protestar e... E o quanto isso é igual uma indústria desonesta, novamente, é a venda de uma pornografia disfarçada. Eu nada tenho contra a pornografia ela mesma. É um assunto do qual não tratei. Eu tenho contra a pornografia ter se disfarçada de um comportamento natural. Isso não é verdade. Na novela que eu vi outro dia, já tinha uma atriz, coitada, fazendo uma cena totalmente absurda. Ela meramente tomando um banho. Não há nenhuma dramaturgia passando por ali. Aquilo é mera exposição do corpo dela para cativar uma audiência. E isso é humilhante para as atrizes. Elas passam uma enorme humilhação nos sets de televisão e de filme. Mesmo aquelas que acham que não. Inventam para si mesmo. Porque culturalmente você fica muito pressionado a fazer aquilo, sabe? Foi uma apropriação indevida de uma certa liberdade de costume nos anos 60, onde se conquistou ali uma maior naturalidade quanto ao corpo. Pois bem, fez-se disso um produto. É disso que eu estou falando. Eu não sou contra a liberdade com o corpo. Eu não sou contra o John Lennon, ele decidir tirar uma foto dele pelado para botar na capa do disco dele. Isso é muito diferente de uma atriz chegar num set de televisão e ela tem direito a escolher mais ou menos o tamanho da calcinha com que ela vai aparecer, porque de calcinha ela vai aparecer. Ela escolhe um pouco o tamanho. E se ela resiste um pouco, ela é violentamente empurrada a fazer aquilo. E como eu disse, por gente muito medíocre. Por gente que não sabe nem, se eu não sabia nada de teatro, essa gente então não sabe nada. Eu passei por isso. Eu não estou falando de algo que eu vi. Eu passei num filme e uma vez na televisão. Fiquei tremendamente constrangido, eu era novo, não tive argumentos para me defender. No filme eu tive, eu falei, não, essa cena eu não faço. E o filme realmente revelou depois daquelas pornochanchadas vagabundas brasileiras que, no meu modo de entender, a médio prazo afastaram o público brasileiro, ofenderam a sensibilidade, empurraram o país a se vender novamente para o exterior como lugar de prostituição. Eu acho tudo isso muito ruim para o Brasil. Que a gente seja vendido para fora e para dentro como lugar de prostituição. Eu tenho 4 filhas, 3 minhas e uma enteada. Eu tenho 4 mulheres para tomar conta. Eu não posso achar que as atrizes serem colocadas nesse lugar é bom para nós e muito menos bom para elas. Eu já vi colegas minhas tremendamente constrangidas em estúdios de televisão, empurradas a fazer cenas de nudez, ou semi-nudez, ou diálogo malicioso, em novela das 7. E não é em uma emissora, é em todas. A pornografia é uma matéria muito atraente para vender, ela é muito barata de ser produzida. Ela tem um mercado consumidor enorme porque ela atua na imperfeição da nossa sociedade. É claro que a pornografia, porque é uma insatisfação com a nossa vida sexual, uma imperfeição do nosso modo de estar no mundo. E isso existe. Eu não estou dizendo que nós podemos eliminar a pornografia num arrobo moralista. Não. Temos que lidar. Mas não venha me dizer que algo que é pornografia não é. Que algo que é pornografia faz parte da teledramaturgia brasileira. Que eu acho que não faz. E você conseguiu fazer o filme... Sem nudez. Você arranjou uma brigaiada com isso, né? Porque teve muita gente contra, teve discussão.
Olha, muita gente nem lê. Eu escrevi num blog 50, 60 páginas sobre isso, vou fazer um livro. Muita gente nem leu e respondeu apenas ao que a imprensa fez crer que eu havia dito. Isso gera um certo mal-entendido. Acho que quem me ouvir falar poderia até discordar de mim, mas discordará numa base mais... A discussão é outra. E não tem problema também discordar de mim, não. Por exemplo, o Zé Celso, que é um homem que eu admiro muito, se manifestou contrário a mim. Eu não tenho... O Zé Celso, não é ele o meu inimigo. Eu estou falando de rico, gente, de patrão, de empresário. Estou falando contra empresário que pegou a classe artística e prostituiu. Eu não estou falando de artista. Agora, para fazer isso, contratou aí um sem número de pessoas de péssima orientação moral que executam dentro do estúdio ou no roteiro essa pornografia disfarçada. Isso de fato aconteceu. Leda, olha... Você vai fazer esse livro mesmo? Eu agora tudo eu escrevo, sabe? Porque até ela aqui, esse negócio de blog, né? Vivemos num mundo de uma tal dispersão que eu ainda acho que o livro é um lugar onde quem quiser saber o que eu disse encontrará no livro. É verdade. Porque senão a imprensa diz que eu disse, e as resenhas, e aquilo vai virando um telefone sem fio, e muitas vezes eu sou acusado por coisas que eu não disse bem daquela maneira. E às vezes uma frase pensada... Você é jornalista, você sabe, né? Isso é um drama da comunicação de massa. É danado, né? Descontextualiza dentro da sintaxe, do parágrafo, o que estava sendo dito ali, e aquilo ganha um outro sentido. Tinha um crítico de televisão que eu amava, chamava Paulo Alberto Arthur da Távola, que dizia muito isso. A editite é um problema na televisão, o pensamento e curto, nos jornais, em tudo, porque você edita, você muda aqui, tudo. Arthur da Távola, Eu gostava muito dele. Bom, esse filme vai estrear agora em outubro. Vai. Com direção sem nudez nenhuma. Sem nudez nenhuma. Isso é uma batalha para mim. Eu quero que o filme faça sucesso, porque eu acho que a pornografia disfarçada leva a gente realmente à televisão e ao cinema. Mas eu acho que a ausência dela levará mais. Porque as pessoas, quando alguém te apela, o senhor é médico, o senhor deve saber o que eu estou dizendo. Quando você atende a um apelo doentio, você causa um prazer curto. Então, se a população quer a pornografia e você dá, você daqui a pouco vai ter que dar de novo, porque aquilo é um prazer curto. Se alguém me pede pornografia, olha, não vou te dar pornografia não, vou te dar uma obra de arte para você se divertir, a pessoa vai resolver melhor a sexualidade dela e vai resolver aquela ansiedade por uma vida sexual mais agradável, sem precisar, digamos assim, do paliativo da pornografia. Vai amar alguém, né, e construir uma vida afetiva. E o filme é feito de histórias maliciosas? Não, feito de histórias de afeto. Maliciosas? Diz a minha ficha aqui. As fichas dizem coisas que até Deus duvida, né? São histórias de amor. É interessante porque você está defendendo isso e a Grande Família não tem nada de pornográfico, de nudez, de nada, é um sucesso há anos. A pessoa peça também não tem sucesso há anos. E tem tudo sobre sexualidade. Eu falo, para falar sobre sexualidade não pode ter pornografia. A pornografia impossibilita a discussão. Ela cria um apelo à sensualidade. Se passar uma mulher pelada aqui, nós que somos interessados, imediatamente vamos olhar. Aquilo não vai nos distrair do trabalho intelectual. Entendeu? Agora, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra uma vida sexual agradável, contra a sensualidade, nada. Eu espero estar sensualíssimo aqui, falando contra a pornografia. Eu tenho contra a pornografia. E a sua vida está muito bem, obrigado. Obrigada. 4 filhos, levei um susto, nem sabia. Eu tive uma menina, tinha 2 e a minha atual mulher tem uma filha. Então eu tenho 4 mulheres que... De que idade? Essa é a bebezinha que acabou de ter? 4, 16 e 20. Nossa, então é 15, uma gama enorme, né? O mundo feminino, eu até fiquei interessado no assunto dela, porque o mundo feminino entrou para mim muito forte. E eu percebi, existe ainda no nosso tempo uma opressão terrível contra a mulher. E um dos modos dessa opressão é que a mulher tem que atender ao interesse sexual masculino. E uma das formas de atender é essa pornografia diluída nas dançarinas dos programas de auditório, nos concursos de Miss, de futebol. Os pretextos são todos. Para botar uma bunda na cara, desculpa falar com tanta força, botar uma bunda na cara do espectador para que o marido fique na sala. Isso, quem tem filhos sabe, né? É constrangedor. A pornografia provoca uma excitação sexual. Pois bem, excitação sexual é uma coisa íntima. Você não quer ficar excitado sexualmente em família. A pornografia, se alguém quer consumir, é uma coisa privada. Eu não tenho nada contra que ela continue sendo. O que me incomodou é a televisão obrigar a família e a pessoa a compartilhar a provocação sexual. Às vezes você está com pessoas em que você não quer compartilhar aquilo.
Né? Você quer ver um filme pornográfico, você aluga, põe no teu vídeo e vê. Agora, você está em casa vendo um programa. Você não tem como se defender. Ninguém tem como se defender. A pornografia te convida em algo muito primitivo seu. Você não tem como evitar, diante da nudez, todos paramos para olhar. Não há quem tergevise. Você para olhar aquilo. Ao disfarçar isso, isso é uma coisa cultural, sabe? Eu estou falando isso porque eu peguei o momento em que isso se criou. Quem já nasceu depois de mim, entra já... E eu recebi muito relato de muita coisa triste, de jovens atrizes que abandonaram a profissão. Porque ao chegarem para fazer um teste para um filme ou para uma novela, eram obrigadas a se despir. Então a menina que tem um pudor maior, ela não consegue, abandona a profissão. Tem escola de teatro onde tem aula de cena de nu. Eu acho isso um absurdo. Mas tem medo? Tem. Eu não vou falar o nome, porque é uma acusação numa cadeia que eu não quero fazer. Mas tem. Já tá bom esse número de processo aí dos papéis. Tá bom. Agora eu quero ser processado eu. Não aguento mais eu processar. Volta aí, Pedro, já já.